Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus. E o tema de hoje é este: Barroso alerta, capricho de Bolsonaro será de 2 bilhões de reais. Eu já fiz um vídeo sobre esse conteúdo, alertando que o voto impresso que o Bolsonaro quer é evidentemente uma questão de milicianos safados sem vergonha como ele é. Porque com o voto impresso, como eu já expliquei no outro vídeo, poderá, principalmente lá no Rio de Janeiro, a milícia intimar as pessoas e tem que trazer o votinho impresso que votou no Bolsonaro, senão as consequências serão danosas. É isso que esse sem vergonha quer. Mas para sustentar a minha fala do gasto e o que poderá acontecer, eu capturei um vídeo da Jovem Pan, onde o ministro Luiz Carlos Barroso se manifesta sobre essa temática. Dá uma olhadinha para você ver e nós já voltamos para fazer o meu comentário. Vai lá que eu estou te esperando. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, sai em defesa da urna eletrônica no país. De Brasília, Luciana Verdolim. Há 1 ano e meio das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem uma campanha para mostrar que a urna eletrônica é segura e transparente. O presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, nega que o objetivo seja responder ao presidente Jair Bolsonaro, que critica abertamente a urna eletrônica e defende a aprovação de uma proposta de emenda constitucional para tornar o voto impresso obrigatório. Segundo Barroso, quem critica a urna eletrônica ou coloca em dúvida o seu resultado precisa apresentar provas de fraude. Caso contrário, o questionamento não passa de retórica política. Para informar a população sobre a transparência e segurança da urna, o TSE vai fazer uma campanha de esclarecimento. Não é uma campanha de resposta a ninguém, não é uma campanha de polemização, é apenas uma campanha de transparência para que a sociedade tenha conhecimento pleno, informação fidedigna sobre a lisura do nosso sistema eleitoral. O ministro ainda lembrou que a proposta tem um custo estimado de 2 bilhões de reais. Ele questiona, inclusive, se esse seria o momento adequado de assumir uma despesa desse tamanho. O ministro Barroso explicou ainda que o Congresso é o lugar certo para discutir o assunto e garantiu que, se o voto impresso for aprovado, ele será implementado, se não for novamente considerado inconstitucional pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele explicou, no entanto, que é papel do TSE apontar os problemas da proposta. Eu acho que seria inútil relativamente ao discurso da fraude, porque esse é um discurso político. Nos Estados Unidos havia voto impresso. Boa parte das pessoas que defende o voto impresso no Brasil afirmaram que houve fraude nas eleições americanas. Portanto, nós ficaríamos no mesmo lugar. Barroso ainda alertou para o risco de judicialização das eleições, candidatos eleitos serem proibidos de assumir os cargos. Ele lembrou que já foi feita uma tentativa de instituir o voto impresso no país em 2002, mas que o resultado não foi bom. Houve filas, houve atrasos, houve um aumento do número de votos brancos e nulos, houve o emperramento das impressoras. Simplesmente não foi uma boa experiência. Há um largo relatório do Tribunal Superior Eleitoral documentando a má experiência que foi a implantação do voto impresso. O ministro Roberto Barroso ainda afirmou que para a Justiça Eleitoral não existe tema tabu, que ele não apoia, mas aceita discutir o assunto sem problema. O presidente Jair Bolsonaro tem afirmado que, se o Congresso aprovar o voto impresso e ele não for implementado, não haverá eleição no ano que vem. Aí está. E eu quero já fazer um registro questionando o seguinte: quem é este cretino para dizer que não vai ter eleição? Ou seja, você que não apoia este governo, e nós temos um terço, porque ele já diminuiu bastante o seu gado, mas uma parte que votou no Bolsonaro votou numa esperança, numa expectativa, e já está decepcionada. E a outra parte, em 3 partes, e a outra parte, obviamente, não votou em Bolsonaro. Mas ele tem a audácia, a petulância de dizer que não haverá eleição. Haverá sim, Bolsonaro, haverá eleição. E sabe por que ele diz isso? Porque o medo dele é muito grande, ele sabe
das consequências danosas que serão imputadas sobre ele, dos crimes que ele vem cometendo e de toda a sacanagem e falcatrua que ele vem fazendo neste desgoverno que ele imprimiu com o voto desses 30% e dos outros que se sentiram enganados. Mas que, graças a Deus, são pessoas que todos os dias estão abandonando o barco do Bolsonaro. Eu quero ressaltar um outro destaque que também está tramitando na Câmara, porque muitos deputados talvez queiram o voto impresso, uma vez que eles sabem que poderão também ter consequências nas urnas no ano que vem, não sendo reeleitos, quem sabe, por terem apoiado o genocídio, por terem sido coniventes com o Bolsonaro. Então, para eles interessa. Mas o ministro foi muito claro. Nos Estados Unidos, o voto é impresso, é ali, né, na mão, e o Trump reclamou. Então, qual é o sentido disso? É simplesmente o sentido de criar uma comoção intestina, de criar uma divisão e, como eu tenho dito, ele quer provocar uma guerra civil. Mas, felizmente, como disse o próprio ministro, poderá ser considerado inconstitucional. Mas eu também que não posso deixar de destacar que o ministro Luiz Carlos Barroso está sentado em cima do processo de cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão, com as provas já por deveras consagradas sobre os fake news, sobre os robôs, sobre a Babilônia de dinheiro que foi investido para elegê-lo. E ele não julga este processo. Então, lamentavelmente, o ministro Luiz Carlos Barroso faz parte desse jogo, porque ele não se manifestou. Mas eu quero pedir para você, antes de terminar esse vídeo, que você entre em contato, simples, abre uma guia, vai lá no site da Câmara dos Deputados, do Senado, e procure o deputado que você votou e diga para ele, se você votar a favor do voto impresso, esquece do teu voto aqui, porque eu vou fazer na minha cidade, não, você não tem o meu, da minha família, e eu ainda vou fazer uma campanha contra ti. Eu tenho certeza que eles vão recuar, porque é um absurdo. Nós não estamos tendo investimento em saúde, em educação, as coisas são deveras caras. Ele já guardou 3 bilhões, já está revelado, para comprar o Centrão mais uma vez, aonde o Fernando Bezerra, um defensor do Bolsonaro na CPI, levou cerca de 140 milhões de reais, dentre outras tantas falcatruas que estão acontecendo, e você está assistindo a tudo isso. E nós não podemos deixar isso acontecer. 19 milhões de pessoas passando fome e o Bolsonaro, pelo medo, medo, porque ele é covarde. O Bolsonaro é covarde. O Bolsonaro é mentiroso, é covarde, canalha. Então, a reeleição dele é para ele não ser julgado na forma da lei, que é o que vai acontecer. E como eu disse, se não acontecer o impeachment, ele poderá ser ainda, ter a sua candidatura impugnada pelas mais diversas falcatruas que ele vem cometendo e campanha eleitoral antecipada, e isso tudo poderá contabilizar. Mas o registro é esse. Você vai aceitar que um cara que foi eleito com o voto, com o seu dinheiro, que gasta o seu dinheiro, chega e diga não vai ter eleição? Quem é este vagabundo para dizer um troço desse? É porque você apoia. Você bolsonarista, você bolsominion do inferno, discípulo de Satanás, mentiroso como esse que você segue. E se não gostou, problema seu, porque eu estou dizendo a verdade e já está mais do que revelado tudo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um caos e este canalha, ele não quer sair do poder, não que ele seja um bom presidente. É porque ele é um péssimo presidente e por todos os crimes que estão nas costas dele, que serão julgados, ele está com medo. Por isso ele faz toda essa laúda. Então diga não ao voto impresso e apoiemos a campanha que é mais dinheiro, porque agora o TSE vai fazer uma campanha publicitária para esclarecer a população sobre a questão da urna eletrônica. E isso vai custar mais um monte de dinheiro. Então vejam o caos que essa desgraça causa, esse câncer maligno causa na população, no país, dizimando com tudo. Porque ele está com medo, ele está coado. E ele não tem nenhum pingo de senso, de arrependimento de nada, e ele acha que os crimes dele estão certos. Aliás, também já fiz vídeo mostrando as características dele como um bom psicopata. Então faça sua leitura, faça sua reflexão, mas eu quero pedir para você que não concorda com esse desgoverno, que você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, dê o teu certinho, que é muito importante. Faça o seu comentário, o que você acha desse gasto de mais de 2 bilhões de reais. Ative as notificações para receber a informação de quando eu tenho um novo conteúdo. E principalmente,
me ajuda, compartilha esse vídeo, por favor. Nós precisamos esclarecer a população brasileira do descalabro que está acontecendo no nosso país e nós não podemos permitir a continuidade disso. E quem tem o poder de fazer isso de acordo com o artigo 1º da Constituição, aonde diz que o poder emana do povo, então exerça o seu direito assegurado na Constituição brasileira de 1988 e vamos interromper os atos criminosos deste genocida, sem noção, safado, sem vergonha, que está acadelado, louco de medo, se ele chegar a sair da presidência. É isso aí, tá dado o meu recado, desculpe o tom, mas não dá mais para aturar, tá certo? Então, de novo, certinho, inscrição, ativações, notificações, compartilhamento, comentário e com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.